companhia, muito obrigado pela audiência. Não vamos começar assim não, vamos todo mundo para lá, igual nós fazíamos. Vamos para lá, Lu. Recua lá para nós poder entrar, bacana. Prepara a vinheta aí, Thiago. Hoje nós estamos com todo mundo de... Como é que chama esse negócio? Máscara. Então hoje pode. Roda a vinheta, Thiago, de novo. Roda aí, Mitinho. Vamos colocar essa musiquinha no seu telefone para você atender minha ligação, vamos? A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais. Pela sua companhia, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Quero agradecer a vocês por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o mineiro vê. Não se esqueça que nós estamos aqui todas as tardes, com a graça de Deus e com a sua opção, para poder atualizar você, bater papo, discutir, apanhar, bater um bocadinho, que ninguém merece só apanhar nessa vida, não é não? Como é que tá o Covid aí na sua casa? Como é que tá essa criança aí no seu bairro? Me fizeram uma pergunta hoje de manhã cedo que eu fiquei meio assustado. Quantas pessoas você, Stanley, conhece que está com Covid? Eu respondi, nenhuma. Nenhuma. Em respeito às famílias, eu gostaria que você respondesse isso aí. Tá se cuidando? Tá se tratando? Tá olhando o vizinho? Tá dando a força pro mais idoso? Enfim, esses cuidados vão fazer com que certamente a gente possa passar e sair, como muitos têm defendido, dessa pandemia, seres humanos melhores. Vamos trabalhar então? No programa de hoje você vai ver que, cansados de ter que esperar pela retomada da vida normal, alguns empreendedores precisaram se reinventar para conseguir pagar as contas. Tem motorista de aplicativo que agora entrega marmitex e um barbeiro que passou a atender a domicílio. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com você sobre essas experiências que os nossos amigos estão tendo que se reinventar para poder sobreviver. A palavra é essa, sobreviver. E mais, você vai ver também que depois de 4 meses, as vítimas do caso Baker ainda vivem um drama. Apenas uma vítima entre 42 recebe auxílio emergencial da cervejaria. As demais vítimas foram totalmente abandonadas. Já já eu te mostro como caminha essa novela do caso Baker. Tá certo, Minas Gerais? Vamos conversar, vamos bater papo, a Alterosa Alerta tá no ar, 12h17 na capital dos mineiros. E vamos de notícia boa. O número de curados segue subindo. 1.470.451 pessoas curadas no mundo. Aqui no Brasil, 67.384. Eu pedi há poucos dias atrás, que nós, quando noticiamos aqui um senhor que foi curado em Divinópolis, que nós perguntássemos ao hospital qual foi o tratamento que foi ministrado para essas pessoas. Pergunto se eu terei que entrar no Supremo Tribunal Federal para poder pedir aos médicos que digam o que é que está acontecendo, como é que estão sendo tratados os pacientes, curados sobretudo, porque, por exemplo, para poder ficar sabendo se o presidente da República teve ou não teve Covid, o cara entrou na justiça para isso, será que vocês não podem dizer para a gente o que está acontecendo? Eu vou continuar insistindo como um papagaio aqui, todos os dias. O que aconteceu, além do milagre, óbvio, que as pessoas foram curadas aqui no Brasil. O que é que foi ministrado? Qual foi o conjunto de medicamentos? Quais foram os protocolos? Né? Porque nós estamos passando por um momento que a informação coerente, consciente, real é fundamental. Então eu gostaria muito de perguntar mais uma vez a Divinópolis, sobretudo, daquele caso que nós destacamos aqui de uma pessoa que foi curada em Divinópolis, e a matéria é essa, curada, ou seja, ela contraiu o vírus, foram ministrados medicamentos para ela e ela foi curada. O que foi dado para essa senhora, para esse senhor? O que aconteceu? Eu acho que o Brasil precisa saber disso. Pergunto com todo respeito aos médicos, por que é que os senhores não estão informando isso para toda a população? Por que é que vocês têm quase um orgasmo quando fala de 1 milhão de mortos, mas não quer falar como é que foram curadas as pessoas? Eu preciso saber disso, hein? Eu preciso saber disso. E eu tô bonzinho ainda. Na hora que eu perder o azedar o estômago, eu vou perguntar lá na moral. Você tá até nome, volta pra cá. O número de mortes em Minas Gerais subiu para 127. 6 novos registros, 2 aqui na Grande BH. Santa Luzia confirmou a primeira morte por Covid no município. A prefeitura informou que se trata de uma idosa de 89 anos com outros tipos de doença. Já a Secretaria de Saúde do Estado diz que a idosa não tinha outros tipos de doença. Vocês entenderam agora por que eu estou insistindo tanto com vocês na informação correta, decente? A Secretaria Municipal diz uma coisa, a Secretaria Estadual diz outra coisa. Quem está certo? Quem está considerando que o banco de dados do Estado é alimentado
pelos municípios, vem sendo alimentado pelos municípios, porque é que sai do município uma informação e chega no estado outra. Betim confirmou a segunda morte. É uma adolescente de apenas 14 anos, teve a morte confirmada no dia 3 e ela também tinha outros tipos de doença. Já os óbitos em investigação caíram para 118. Eu quero tentar abrir com vocês a discussão sobre esse número aqui, por insistência de um grande amigo meu, e a insistência dele é muito inteligente, considerando que a taxa de contaminação vai de 7 a 14 dias, estou aqui. Quantas pessoas desse número estão dentro desse prazo? Quantas pessoas aqui em investigação contraíram o Covid no período de incubação ou de absorção desse vírus, de 7 a 14 dias? Porque o número está mexendo, todo dia ele aparece um número diferente. Uma hora ele abaixa, outra hora ele sobe. Mas as pessoas que estão aqui estão dentro desse prazo de 7 a 14 dias? Secretaria de Estado de Saúde, será que vocês poderiam informar para nós exatamente isso? Ou os exames ainda não ficaram prontos? Porque as alternativas, e é muito inteligente a colocação do meu amigo, são as seguintes. Ou quem estava aqui morreu pela Covid, e a gente não está vendo aqui esse número de mortos tão grande assim em Belo Horizonte para poder justificar essa saída em massa, ou ele está em tratamento e por consequência de 7 a 14 dias, não pode passar disso, ou ele foi curado, porque esse número aqui ele é volátil, ele mexe. Ou ele já foi curado. Se ele faleceu, nós temos que achar para onde esses números foram, e tenho certeza absoluta que não foram para o número de BH, de Minas Gerais. Não foram, porque já mexeu demais isso aqui. Como também não foram para o número de curados, porque nós não temos essa informação. Então eu só não vou fazer isso, gente, porque eu acho que você que está em casa merece, ainda que de forma precária, e a culpa não é da TV Alterosa, porque esses números são números oficiais, ainda que de forma precária, vocês merecem continuar sabendo dos números da Covid-19. Agora, eu, Stanley Ramos Guzmán, que apresento a Alterosa Alerta para vocês aqui há 4 anos, estou cada vez mais ou cada vez menos acreditando nesses números. Eu estou acreditando cada vez menos nesses números. Peço desculpas às pessoas que fazem esse trabalho hercúleo, enorme, mas esses números, aritmeticamente falando, eles não batem. Não batem. 26 mortes confirmadas em Belo Horizonte. Entenderam aqui? Nós estamos falando desde o dia 16 de março. Não é isso, diretora? 16 de março a primeira morte. Esse número aqui já dançou 70 valsas vienenses para 26 mortes confirmadas. Cadê o número de curados em BH? Né? Se você fizer essa conta do vai e vem desse número aqui, ó, não bate. Não bate. Mas se vocês quiserem me chamar de mentiroso e provar que bate, também eu fico satisfeito. Pelo menos assim vocês vão mostrar a mim aqui. Mais uma vez o pico foi adiado, o pico da doença foi adiado aqui em Minas Gerais. Né? Agora, ele foi passado do dia 6 de junho para o dia 8 de junho. Segundo o secretário de Saúde, a projeção é de 3.000 novas contaminações. O estado tem hoje 3.435 casos confirmados. Já o número de casos suspeitos passou para 101.496 casos. A região central é a que concentra a maior quantidade de casos, com 1.489, seguida da Zona da Mata, com 513, e do Triângulo Mineiro, com 466. A região com menos casos no estado é a região noroeste, com 36 casos. Então, você está vendo aqui, ó, o mapa em Minas Gerais. Nós temos 3.435 casos confirmados e mais de 100 mil casos suspeitos desde o 16 de março. Qual é o protocolo de suspeição desses casos? Se o diagnóstico é gripe, coriza, febre, não sei o quê, se todos esses casos aí vão ser auditados, vão ser feitos o exame, porque o número é muito desproporcional para o número de confirmações. O número de suspeitos é muito desproporcional. E eu não quero nem entrar nessa discussão agora, mas se precisar, daqui a poucos dias eu vou chamar um matemático aqui, para poder fazer essas contas conosco, porque está ficando difícil falar para você que está em casa sempre, digamos, as mesmas coisas, né?
Eu já preciso mudar de assunto, porque eu não tô dando conta. Aí quando eu começo a pensar, eu venho aqui, puxa, mas 3.400 pessoas confirmadas e 101 mil casos suspeitos? O que está acontecendo? Vamos ver então os números de casos aqui na capital? Vamos? Eles subiram novamente. Agora são 992 casos. De ontem, dia 11 para dia 12, 979 mais 980, 13 casos, não é isso? 13 casos. A gente já teve 960 do dia 9 para o dia 10, também 13 casos, né? O final de semana que deu um upgrade maior aqui, cresceram mais. Então a gente tem mantido esse número. Eu queria mais uma vez, esse gráfico mostra o crescimento da doença na capital. Olha só como é que está. 13 casos por dia. Por dia. Confirmados. Volta para mim no quadro de suspeitos. A gente tem, diretor, a partir de amanhã, como colocar aqui nessa arte, Iago. Iago tá perto de você aí? Hã? Peça ele para ficar perto de você. Agora. Número de confirmados, 3.435. Número de suspeitos, 101 mil. Me dá de novo Belo Horizonte. Me dá o quadro de BH, da artezinha. Eu quero saber a partir de amanhã, eu estou pedindo com todo carinho, que o número de pessoas suspeitas em BH passa a fazer parte desse quadro aqui. Aí vocês vão ver se o vento está fazendo a curva ou se não está. Quero pedir encarecidamente que o número, sob pena de vocês pararem de fazer outros aqui, esse de Belo Horizonte eu quero. Número de casos suspeitos em BH. Porque ontem nós tivemos uma espetacular entrevista de Sua Excelência o Prefeito Municipal, que disse, abro aspas, está na página do jornal Aqui. A gente vai falar da coletiva já. Página do Aqui. BH pode fechar. BH pode fechar. O que significa BH pode fechar? Defina isso para mim. Ninguém poder entrar, ninguém poder sair mais? É isso? Com 12 casos? Ah, mas o mérito é esse. O mérito é esse. Então tem que subir para quanto? Para 20, para 40, para 150 para o senhor mandar fechar? Essa que é a pergunta. Sabe? E com todo respeito, ontem... Vamos fazer o seguinte. Cadê a matéria? Cadê a entrevista do Calil? Meio-dia 27. Põe para mim ela aí. Deixa eu chamar. Tá, vê se o governo está falando alguma coisa interessante. Senão também... balangação de beijo danada. Na tarde de ontem, o prefeito de BH anunciou a instalação de barreiras sanitárias nas entradas aqui da capital. A partir da semana que vem, Calil, vai começar a partir da semana que vem, na verdade. Calil também falou sobre infectados de outros estados que estão na capital e avaliou a possibilidade de endurecer as medidas de combate à Covid-19. Vamos assistir a matéria, Bela. Se por acaso o secretário lá começar a falar alguma coisa que interessa, você corta a gente aqui. Na tela do alerta! Fiquem em casa. Depende de nós. Eu não quero trancar essa cidade. Eu não quero trancar essa cidade. Não espantem se Belo Horizonte for a primeira cidade a ser trancada. Mas o prefeito já anunciou uma medida restritiva para quem vier para a capital de outras cidades da região. A partir de semana que vem, 13 barreiras sanitárias serão instaladas nas principais vias de acesso à cidade. Polícia Militar, BH Trans e agentes de saúde vão trabalhar nesses pontos. O objetivo é verificar se pessoas com sintomas claros da Covid-19 estão entrando em Belo Horizonte. As pessoas terão a temperatura ferida e vão responder um questionário. A ação começa assim que os termômetros chegarem. Os ônibus e carros serão parados nas entradas de Belo Horizonte. Nós sabemos, por exemplo, da Avenida Civilização em Ribeirão das Neves, só para ter um exemplo. Mas eu tenho que identificar todos os eventuais pontos de fuga, de alternativa, e ali prever equipe. Então nós passamos esse final de semana todinho visitando todos esses locais. Calil reagiu à informação de que Belo Horizonte está importando pessoas infectadas com o coronavírus de outros estados. Nós temos 5 do Pará, 1 do Rio de Janeiro, 1 do Espírito Santo e 2 de São Paulo. A maioria vem de Carajás, do Pará. E nós estamos tentando, a Anvisa, o secretário da Fazenda, abarrar nos aeroportos lá. Quer dizer, todo o sacrifício, o dinheiro que foi posto aqui, é para a nossa população que está sacrificando. Pois é. E aí, prefeito, a sugestão que eu daria para o senhor, eu, pobre coitado, daria ao senhor, é pegar, por exemplo, o grande exemplo que vai ser dado agora pelos profissionais das academias de ginástica, musculação, lutas livres.
Esses profissionais vão se reunir amanhã, às 14 horas, obedecendo a todos os critérios da Organização Mundial da Saúde, prefeito, para que eles possam estabelecer protocolos de funcionamento, haja visto, sobretudo, a informação do presidente da República, colocando como atividades essenciais, criarem protocolos de funcionamento que obedeçam à Organização Mundial da Saúde. O mesmo lugar, prefeito, ou a mesma referência técnica que Vossa Excelência usa para poder estabelecer outros protocolos. Então, eu queria pedir encarecidamente ao senhor que recebesse essa comitiva, essa comissão que vai ser montada para levar até o senhor esses protocolos de funcionamento, para que o senhor possa, com todo carinho, possa avaliar isso. Porque são pessoas que estão, assim como outras categorias, e eu vou tratar disso aqui também, e já tratei, como, por exemplo, das autoescolas, né? São pessoas que precisam, a necessidade ultrapassou o limite do suportável, que é a questão da fome. E eu não tenho a menor dificuldade em falar isso aqui dessas pessoas, porque tenho amigos envolvidos diretamente nesse combate. Pessoas que estão à margem do atendimento do INSS, o Dr. Marcos Lito aqui vai falar com a gente, não conseguiram R$ 600 auxílio emergencial, não estão em cadastro único de nenhuma entidade e que agora, de posse da informação do presidente da República, estão se organizando, prefeito, para ir até Vossa Excelência e apresentar o protocolo de funcionamento. Eu queria que, com todo carinho, o senhor atentasse e recebesse essa equipe, né, para que eles pudessem apresentar ao senhor os critérios de funcionamento. Tenho certeza absoluta que esse é o interesse do senhor, providenciar para Belo Horizonte um modelo de funcionamento que possa irradiar para todo o Estado, né? Vamos à coletiva, daqui a pouquinho coletiva do Estado com a presença do governador Romeu Zema, que está começando agora, daqui a pouquinho nós vamos ao vivo para lá. Vamos lá, coletiva ao vivo, Cidade Administrativa. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais do governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook e também pela Rede Minas. Hoje, a mesa de trabalho é composta pelo governador Romeu Zema, secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, e diretor-presidente do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sérgio Guzmão. Vamos ouvir o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. A nossa primeira pauta é BDMG. Desde que eu assumi o governo de Minas, há 16 meses atrás, nós determinamos que o nosso Banco de Desenvolvimento, lembrando que nós somos um dos poucos estados a terem esse tipo de banco, deveria realmente desempenhar essa função que está especificada no nome dele, desenvolvimento. E trouxemos a melhor pessoa para isso, que é o Sérgio Guzmão, que já tem uma larga experiência nesse tipo de banco, inclusive no exterior, onde ele trabalhou no Banco dos BRICS, na China. E desde então posso dizer que temos conseguido avançar neste objetivo. O banco cresceu principalmente nos empréstimos que ele faz às micro e pequenas empresas e também às prefeituras. Lembrando que as prefeituras são um público expressivo do banco e um público com risco muito pequeno, porque elas têm o fundo de participação dos municípios a receber do Estado, que de certa maneira serve como uma garantia, um colateral perante o banco. E as prefeituras fazem muito bom uso desses recursos com obras de infraestrutura que elas podem agilizar com a aquisição de equipamentos, com a melhoria de eficiência energética. E num momento como esse, em que a arrecadação de todos os entes públicos está reduzindo, nada melhor do que ter acesso a essas linhas de crédito. Então, num momento como esse, fica ainda mais nítida a importância dessas linhas de crédito. Os números eu não vou passar, vou deixar para o Sérgio passar posteriormente, mas quero dizer ainda que com o advento do coronavírus, o banco se adaptou, criou o BDMG Digital,
onde aqueles que estão solicitando linhas de crédito podem fazer praticamente todo o procedimento, envio de documentação por via digital, dispensando o envio físico ou a presença física, o que é extremamente benéfico numa situação como a que nós estamos vivendo atualmente. E para ampliar mais ainda as linhas de crédito, o banco irá receber um aporte de 100 milhões de reais da Codemig, lembrando que com esse aporte é bem provável que o banco possa ampliar a sua carteira de crédito em cerca de quase R$1 bilhão, porque todo banco trabalha de acordo com a regra de Basileia, que permite a alavancagem. Então, bancos, quando fazem um aumento de capital, 8, 9 vezes esse aumento de capital geralmente pode ser disponibilizado como empréstimo, porque ele tem um capital que torna essas operações, de certa maneira, segura. E o que nós queremos com esses 100 milhões que serão aportados no BDMG é exatamente que eles sejam direcionados para os setores que estão tão afetados pela crise. Então, o banco, em breve, terá aí mais linhas de crédito, tanto para o setor privado, como também para as prefeituras, entidades públicas. E eu queria encerrar aqui, lamentando, mais uma vez, os óbitos que tivemos de ontem no Estado. Nós ontem, infelizmente, atingimos a marca de 127 óbitos no Estado de Minas, desde o início da pandemia, lembrando que são óbitos causados pelo Covid. Mas a situação do Estado continua segura, apenas 6% dos leitos de UTI estão, nesse momento, ocupados, com suspeitos ou portadores do coronavírus. Lembro ainda que nós estamos ampliando continuamente esse nosso colchão de segurança. O nosso hospital de campanha, com 768 leitos, está lá para ser utilizado assim que demandado. E lembro que, além desse colchão de segurança, nós fizemos em Minas Gerais o hospital mais 168 leitos, onde foram investidos 5 milhões e 300 mil reais. Lembrando que quase 80% desse investimento veio do setor privado, em especial da FIENG, que acabou sendo quase que a patrocinadora do hospital de campanha. Nós também fomos o único estado a comprar EPIs para distribuir a preço de custo aos municípios, o que é extremamente importante quando se trata de municípios pequenos, e até o momento já atendemos mais de 80 municípios, número que aumenta diariamente e em muito. Se mostrou uma medida muito acertada. Adquirimos 1.047 respiradores, através do depósito judicial da Vale e Samarco, que também estarão sendo entregues a partir do próximo mês, num preço muito abaixo do mercado, porque fomos atrás de uma empresa séria, que inclusive foi a mesma que atendeu o hospital de campanha de Nova York. E temos ainda nos mobilizado, como eu já disse aqui anteriormente, já ampliamos no interior do estado 368 leitos de UTIs que foram ampliados. Nada disso ainda também foi utilizado, o que representa um aumento de 18% no leito de UTIs. Pode parecer irônico, mas talvez o estado que mais avançou na questão
de ter uma segurança com relação ao coronavírus, é um dos que está tendo menos infectados. Apenas 30% dos municípios mineiros até o momento tem alguém infectado ou algum óbito. 70% ainda não teve nenhum caso. E por isso mesmo que lançamos o Minas Consciente, que são protocolos de segurança. Não podemos, principalmente nesses municípios que são extremamente isolados e, de certa maneira, seguros, manter a atividade econômica totalmente paralisada, sendo que não há sequer suspeito ou óbito. Queremos que Minas, da mesma forma que se comportou até agora como um caso exemplar na condução da epidemia, também seja um caso exemplar na condução da reativação das atividades econômicas, que será feita com muita responsabilidade e critério. Muito obrigado. Pois é, eu começo a avaliar, sobretudo a fala do governador em relação ao BDMG. A minha crítica, e talvez seja essa um ponto importante, vai ouvir, primo? Sérgio Guzmão. Boa tarde a todos. Olha para mim com carinho, velho. Tô batendo na porta do BDMG, não é de hoje para arrumar um pichulé, mas não consegui nada até hoje. E lançamos o BDMG. Ô, primo, dá licença um minutinho, vamos tocar meu barco aqui. Fica ver com ele aí. Eu queria pedir ao BDMG que informasse a quem não está tendo acesso ao crédito o porquê de não. O que vocês acham? Eu já pleiteei esse empréstimo há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, numa atividade que está elencada pelo BDMG, e aí a resposta assim, foi negado. Por quê? Eu tenho fluxo de caixa, eu tenho nome limpo, por que foi negado para mim? Talvez dizer para nós que estamos tendo os pleitos negados. O porquê, 520 milhões de janeiro até hoje. 520 milhões foi disponível. Parabéns. Mas eu acho que nós precisamos começar a saber agora de por que a gente não consegue. Como foi, por exemplo, com o Banco Bradesco, que não disponibilizou para mim, que sou correntista dele, a folha de pagamento financiada. Entendeu? Então, assim, sabe o que está acontecendo? Tira daqui. Está acontecendo o seguinte, a televisão, o jornal, o rádio, vem para você e te conta uma porção de história com H. Mas na hora que você começa a apertar o coreto, o gato vaza. Na hora que você começa a apertar o alto, não é assim, mas não é assim. A maior prova disso são os 600 mil reais. Cadê o povo que tem direito de receber, que está lá até hoje? Estamos em análise. Meu querido Plínio, que é meu irmão nosso aqui, o Marco me mostrou seu áudio. Estamos em análise. Está travado por quê? Porque você informou um CPF errado. É programa isso, gente. Porque você não tem direito, porque em 2018 você ganhou mais de tantos mil reais por mês. O que está matando o pessoal, além de não receber, é não saber por que não está recebendo. Então está na hora da contra-informação, governador. Pois peço a assessoria do senhor para poder pesquisar isso aí. A contra-informação. O que é que está acontecendo que está impedindo que o apoio que vocês dizem estar dando chegue até quem precisa? Simples assim. A informação é que vai dar. A contra-informação é por que não está dando. Para o povo poder se organizar, ué. Seu CPF está cancelado. Então tem que ir lá reativar. A relação é de causa e efeito. Será que é tão difícil para vocês assim, que são os caras da galáxia aí, tão difícil pensar nisso? O cara estudou na China, no BRICS. Dá para poder explicar por que foi negado? Porque se não der para explicar por que foi negado, não coloca o crédito à disposição. Só isso. É o que eu penso. Com a pandemia do coronavírus, alguns empreendedores precisaram se reinventar para não ficar sem renda. Sem renda. É o caso de uma motorista de aplicativo que mudou de profissão e agora entrega marmitex. E é também o caso de um barbeiro que, com as portas fechadas, agora atende a domicílio. Vamos acompanhar na competente reportagem do Pablo Thiago, na tela do Alerta. O distrito de Macacos, em Nova Lima, foi local que Tereza escolheu para recomeçar. Há 3 anos, ela trabalhava como motorista de aplicativo, mas com o início da pandemia do novo coronavírus, as corridas caíram. Sem renda, ela teve que buscar uma alternativa. Eu já tive uma experiência em alimentação e encontrei o meu amigo Guto, que já estava com delivery de pizza e macacos, e propus para ele a gente fazer uma parceria. Eu entraria com as massas, né? E a gente ia fazer tudo artesanal. E tudo está sendo produzido aqui, até mesmo
a massa do macarrão. Não adiantava a gente só produzir comida, a gente queria fazer alguma coisa diferente. Então a gente produz tudo aqui, a massa, os molhos, tudo é feito aqui. E uma vez por semana a gente entrega em BH. E o negócio vem dando tão certo que a dupla resolveu aumentar a variedade de produtos. E tem até a tradicional rosca caseira. Dia das Mães, nós entregamos uma quantidade enorme em BH, quase não demos conta de atender. No final, já até recusamos encomendas. De acordo com dados divulgados no último dia 30 de abril pelo IBGE, quase 2 milhões de ocupações foram perdidas no primeiro trimestre deste ano. Um total de 2,3 milhões de atividades encerradas. Essa queda total é um recorde histórico na série da pesquisa, iniciada no primeiro trimestre de 2012. Muitos profissionais têm buscado alternativas para se manterem no mercado. Agora vou te mostrar a situação do Fernando. Ele é barbeiro, mas por força de decreto teve que fechar as portas de sua barbearia. O jeito então foi vir até a casa do cliente. É um modo da gente estar oferecendo comodidade para o cliente nesse serviço a domicílio. A gente vem até a casa do cliente com os materiais todos esterilizados, a gente procura dar um ambiente mais de ventilação e assim a gente vai adaptando para produzir. Nós empreendedores precisamos produzir para que a gente venha honrar com os nossos compromissos mensais também. O cliente aprovou a iniciativa. Se depender de mim agora, só corto cabelo em casa. Eu não posso fazer isso não, filho, porque apesar do meu cabelo estar um espetáculo, eu não posso fazer isso não, porque eu prometi pra você que só ia cortar cabelo em duas circunstâncias. Primeiro, quando o Zeca mandasse. Se bem que o Zeca não tá podendo mandar eu cortar cabelo, não, porque a cabeleira dele tá bonita, tá grandona. Tá parecendo o baterista do... Esqueci o nome do conjunto, até falei com ele. E segunda é quando abrirem os comércios de barbearia. Salvo engano, com todo respeito ao rapaz, eu não concordo. Tá? E terceiro, porque se eu cortar cabelo em casa e a Edilane ficar sabendo, eu sou divorciado, é o seguinte, porque cabelada que esparrava, puxou fora, né? Nossa, Deus do céu. Agora, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Dani, pega pra mim os números aí que Pablo Thiago colocou na tela das pessoas que perderam emprego. Pega, mano, tá dando até radicalzinho aqui já, João. Vixe! Eu não sei, eu não tenho base, não. Vai ter uma gominha. Pega pra mim, Dani, fazendo um favor. Pode pôr na tela. No primeiro trimestre, também conhecido como janeiro, fevereiro e março de 2020, 2 milhões de ocupações foram perdidas. 2 milhões de pessoas perderam seus empregos. 2,3 milhões de atividades encerradas. A fonte é o IBGE, tá? E os números são de 30 de abril de 2020. 2 milhões de pessoas, já aumentou, 2 milhões de pessoas e 2,3 milhões de atividades encerradas, tá aqui. Eu pergunto, quem é que vai tratar desse assunto do ponto de vista da retomada? Quem vai tratar dessas 2 milhões de pessoas? Quem vai cuidar desse pessoal? Porque piadas à parte, e piadas de péssimo gosto à parte, eu ouvi o comentário de um amigo também que disse o seguinte: o dinheiro para os hospitais apareceu com a Covid-19, ponto para a Covid. O dinheiro para ter respirador, ninguém sofre mais com problema de respiratório em hospitais, que vai sobrar assim que passar. Porque todo mundo tem muito respirador, muito. Então, ponto positivo, não vai ter mais morte por falta de respirador em hospitais. Não terá, né? A outra pergunta que eu faço, olhando nos olhos de vocês, as pessoas que estavam aqui, nesses 2 milhões e 300 mil atividades encerradas, que no ano de 2018 ganharam mais de 20 e poucos mil reais no ano e perderam seus empregos agora, elas estão, além de sem trabalho, sem renda atual, elas estão sem perspectiva de futuro. Ou seja, elas estão com todo o quadro de depressão para poder desenvolver. E segundo informações até da Organização Mundial da Saúde, países europeus muito organizados já começam a se preocupar com o número de suicídios. Aí
quando eu vejo os prefeitos, quando eu ouço as prefeitas baterem no peito e dizer, porque eu vou fazer isso, sem se preocupar com esse número aqui, eu começo a me questionar a capacidade que eles têm, né? Ah, mas eu estou dando cesta básica. Aqui em Belo Horizonte, as cestas básicas foram dadas para os alunos da rede municipal de saúde, de educação. Ou seja, se essa pessoa que não tem filho em escola pública, municipal, ele não recebe a cesta básica. Então, tira esse cara fora, tira essa pessoa fora. Se essa pessoa ganhou mais do que 28 mil no ano passado, 2018, declaração 2019, também está fora. Quem é que está dando dinheiro para esse pessoal? Ninguém. Ninguém. A maior prova disso foi aí. A Maria Tereza e o Barbeiro, que tiveram que mudar de profissão e com isso estão conseguindo se reinventar. Hã? Pergunta para mim, Fernando Barbeiro, pergunta para mim, para os dois, se com esse dinheiro que eles estão ganhando agora, eles já conseguiram comprar ao final do ano a passagem para o Natal. Para passar na Bahia, igual a TT faz com o GG. Junta o dinheiro o ano inteiro para poder passar 10 dias na Bahia. Vai gastar dinheiro na Bahia, TT? Tem dinheiro para gastar? Tem dinheiro para gastar? Não tem. Então, acho da minha parte, se não for mesquinhez, é falta de capacidade mesmo, de conciliar, como desde o princípio vem falando o presidente da República, e cada um tira a sua conclusão. Ah, está defendendo ele? Não, acho que ele está falando demais. Mas por que é que nós não podemos, aí eu vou sair aqui agora, por que nós não podemos efetivamente cuidar de todo mundo ao mesmo tempo? Porque falar em prioridade para quem está passando fome, irmão, é uma péssima história. Quero agradecer muito, mais uma vez, a Oriental Medic, que se reuniu comigo hoje, né? Eu tô aqui, né, Lu? Se reuniu comigo hoje e disse para mim assim, Stanley, estamos totalmente sensíveis às pessoas que estão em casa, passando a maioria do seu tempo em casa, né? Idosos deitados, naquele colchão que já não está mais colaborando. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês conhecem bem esse colchão. Um abraço para o meu povo de Montes Claros, né, que atende muito a nossa expectativa aqui das ligações. O telefone é 0800 038 2000. Eu não vou nem falar de todos os benefícios que ele tem, não. Só vou chamar a sua atenção para quem sofre com dor na perna, dor lombar, dor muscular e má circulação. Se você tem esse problema, você vai ligar agora, 0800 038 2000, e vai falar assim, acabei de ouvir no Alterosa Alerta, TV Alterosa, o anúncio do colchão. Por quê? Porque nós da Oriental Medic desenvolvemos um colchão que tem um valor ainda mais acessível para você. Desenvolvemos também uma condição de pagamento ainda mais acessível para você. Para quê? Para que da nossa parte você possa levar para sua casa imediatamente, que a entrega é imediata, essa fábrica de saúde, que vai te ajudar na hernia de disco, no combate a bico de papagaio, cifose, escoliose, lordose. Então, gente, além de mandar para você saúde, qualidade de vida, eu também estou mandando para você preço acessível e estou mandando para você, acima de tudo, condição de pagamento, tá? Então, entre em contato agora no 0800 038 2000, você que está sofrendo aí, por favor. Amanhã eu falo das qualidades todas que ele tem, mas hoje eu tenho urgência em dizer para você, o preço está mais do que acessível e as condições de pagamento estão super facilitadas para que você possa levar para sua casa essa fábrica de saúde, tá? Atestado e provado pelo Inmetro, a vibromassagem, vou mostrar para vocês amanhã. Enfim, tudo preparadinho para que você possa ligar no 0800 038 2000 e levar para casa essa fábrica de saúde, ok? 0800 038 2000 é o telefone da Oriental Medic. E hoje, agora, você pode ligar que você vai ter condição facilitada de pagamento e preço super acessível a todos nós, tá? Vamos lá, 4 meses se passaram e as vítimas do caso Baker ainda vivem um drama. Cristiano, de 47 anos, é o único que recebe um auxílio emergencial da cervejaria. Os demais seguem sem receber apoio e no aguardo do custeio descumprido pela empresa. Vamos lá. Cristiano é uma das vítimas do caso Baker. Ficou internado 75 dias, 44 deles no CTI. Tem se recuperado a cada dia, mas sabe que vai ter que lidar com as sequelas para o resto da vida. Hoje eu sou um paciente renal crônico, né? Não é um rim normal e que não te requer cuidados e medicamento para a sua vida toda, né? E a gente não conhece o efeito da doença do ponto de vista neurológico. Se mais adiante nós vamos ter alguma outra sintomatologia e piora neurológica, ninguém sabe.
Isabela é filha de Cristiano. Acostumada a ver a rotina agitada do pai entre lecionar aulas na universidade e treinos intensos na academia, levou um baque com tudo o que aconteceu. Hoje, 3 meses após Cristiano receber alta, ela fica mais feliz em ver a melhora do pai. Foi muito difícil tudo isso, né? Então, agora a gente está tentando retomar a normalidade na medida do possível. A gente está podendo acompanhar de pertinho como está sendo feito. Hoje ele conseguiu mover a sobrancelha um pouquinho, então ele me chama. Olha só, eu estou conseguindo mexer aqui. Cristiano é a única vítima que recebe um auxílio emergencial da cervejaria, que arca com o custo dos tratamentos que o plano de saúde dele não cobre. Isso tem ajudado na recuperação do professor. Muito do atendimento que a gente recebe, que faz efeito, são essas intervenções complementares, né? Humberto é uma das 42 pessoas que ingeriu a cerveja com substância tóxica e representa todas as vítimas que não estão recebendo auxílio. Ele diz que a falta de apoio pode agravar o estado de saúde dos infectados. Igual a mim, vários outros pacientes encontram-se com a saúde muito delicada, necessitando de suporte, de tratamento. Daí eu estar expondo a linguagem na tentativa de sensibilizar a Baker na necessidade da ajuda imediata da maioria dos vitimados. Em nota, a cervejaria Baker informou que o pagamento da ajuda financeira será feito mediante a apresentação de comprovantes das despesas e que até o momento nenhum desses comprovantes foram entregues ao juiz do caso. André é advogado de 6 vítimas. Ele alega que algumas pessoas já não têm mais dinheiro para custear nenhum tipo de tratamento. Então a gente está aguardando, na verdade, é que a Baker cumpra a decisão. É o que a gente tem batido muito nessa tecla. As vítimas apresentaram já a relação de despesas. As vítimas não têm dinheiro mais para custear. Uma novidade do caso é que a Justiça determinou que todos os sócios da Baker entrem no processo e não somente as pessoas jurídicas. Para as vítimas vai dar uma sobrevida, uma intenção e uma segurança de que talvez esses pagamentos, não só os custeios presentes como as indenizações futuras, ocorrerão. Eles têm condição de fazer esse custeio, eles podem fazer esse custeio e as vítimas precisam disso. As vítimas precisam disso. Eu só tiro por mim. Pegou o táxi para poder ir a algum lugar. Quando o assunto é Baker, tem que guardar a notinha. Tomou um cafezinho para esperar o atendimento da consulta, por algum motivo, tem que pegar o café. Essas despesas vão ser custeadas também pela Baker? Na minha opinião, sim. Mas olha, aqui vocês submetem, e aí não tem outra saída, olha aqui vocês submetem as famílias de quem já está submetido a uma situação extremamente constrangedora, senão, não vou nem falar além disso não, extremamente constrangedora. Apresentem as notinhas que nós vamos reembolsar vocês, isso não é justo. Isso não é justo. Na minha opinião, não é justo. Eu acho que tem que estipular um valor mínimo para repasse mensal, mande para lá tantos R$1.000 todo mês, e aí o que faltar ou o que sobrar, cria-se um carro. Transfere a confiança para quem sofreu. Tá? Transfira a confiança para quem sofreu. A Baker precisa fazer isso, mais do que nunca. E aí, mais uma vez, eu bato palmas para a intervenção do Miltinho, para poder saber se o presidente da República teve Covid-19 ou não. O ministro Celso de Mello manda de conduzir general sob vara, que não sei o quê, para poder atender as demandas da Baker, ou das vítimas da Baker. Ninguém faz nada. E se faz pela metade. Né? Para vocês saberem se o cara é amigo ou não é amigo do cara, para poder colocá-lo como deputado, como o cara da Polícia Federal, vocês movimentam o Supremo. O Judiciário e o Movimento Supremo, para poder defender os interesses de quem quase morreu por causa de uma cerveja, vocês não fazem a mesma rapidez, né? E por aí vai, Vamos continuar cobrando. Meus amigos, sucesso o nosso anúncio de ontem e ele retorna hoje. Você que está com o nome negativado no SPC, no Serasa, no banco, no cartório, ou você que não consegue financiar um veículo. Quer saber como fazer isso, mesmo estando com essas dificuldades? Fale com a Nacional Marcas. A Nacional Marcas financia todos os modelos e marcas, seja de carros novos e seminovos,
de ônibus, micro-ônibus, de vans, caminhões que pode ser truque ou caminhão toco, o cavalo mecânico só sem a carroceria, né, sem a caçamba, financia carretas, carros de passeio, carros utilitários, financia tratores, financia até implementos agrícolas. Está querendo comprar uma moto? Então vem também, a Nacional Marcas financia para você. É tudo muito rápido, muito fácil, porque a Nacional Marcas tem ainda crédito especial para quem é produtor rural, quem é motorista de aplicativo e quem é caminhoneiro. Olha só a sensibilidade da Nacional Marcas para você. Quer saber detalhes? Ligue agora e fale com um dos nossos corretores. O telefone está na sua tela, 0800 606 8155. Vou repetir, 0800 606 8155. Ou pelo WhatsApp 31 98252 1999. É o Alterosa Alerta, cada vez mais buscando dar a você alternativas para poder fazer virar a sua vida, virar seu dia a dia. Tá certo? Nacional Marcas, o telefone está na sua tela. E como hoje é terça-feira, é dia de nós recebermos o Dr. Marcos Brito. Doutor Marcos, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Stanley. Vamos lá, né? Como é que vai? Eu fui cumprimentar hoje o, deixa eu ver quem, o Pablo Thiago com o cotovelo. Disse, nossa mãe, não encosta aqui não, que encostaram uma opção de gente aqui hoje. Já tá doendo o cotovelo. E aí, doutor Marcos, as outras semanas o senhor acabou tendo que vir outros dias, né? Isso. Mas a agenda também está apertada, sobretudo para atender. Hoje teve audiência virtual, é isso? Audiência virtual. Conta um pouquinho como é que foi isso. Tribunal Regional do Trabalho. Do Trabalho. Isso. Uma sistemática bem prática de ser utilizada, tá? O sistema funcionou 100% no meu caso lá, tanto para o meu cliente quanto para a advogada da outra parte, o cliente dela, o juiz e o serventuário da justiça, a ata produzida no momento, não tivemos nenhuma dificuldade. Porém, é um tipo de audiência que ainda se tem alguma resistência para fazer as chamadas audiências de instrução, em que tem que ser tomado depoimento da parte, depoimento das testemunhas. É uma situação, inclusive, que o Dr. Marco Antônio, diretor da OAB, se posicionou contrário, que ele acha que não tem como ter uma garantia de que está sendo totalmente idôneo aquele depoimento, como é quando feito diante de um juiz, mas eu acredito que seja um passo que vai ser dado mais adiante ainda. Eu só queria frisar essa ocorrência, porque as audiências, então, que são as audiências de conciliação, aquelas primeiras que não vão gerar oitiva de testemunha, depois tomada de depoimento, elas podem acontecer de forma remota? Podem, e é importante frisar também, Stanley, que a parte que não conseguir acessar não está tendo nenhum prejuízo, não está sendo dado revelia, não está contando ausência, nada disso. É para tentar conseguir, é claro. Acho que a maioria dos advogados conseguem, quase todos, se não todos. Porém, quem não conseguir não vai ser prejudicado por isso, não. Pois é, Marco Antônio é um irmão que a gente tem. Esse é um irmão que nós temos aqui em comum, tá? É personagem do meu livro, inclusive. Ficou de me comprar as vacas, não comprou. Falou que tá caro de jogado. Mas eu queria perguntar a Vossa Excelência, diretor Marco Antônio Freitas. Marco Antônio Freitas, sim. Queria perguntar a Vossa Excelência se eu não posso dar para o senhor a mesma garantia que eu tenho quando eu vou votar e as pessoas juram que o meu voto foi computado para a pessoa certa. Tecnologia, por que não fazer a audiência à distância? Me disseram que eu vou apertar os números lá do botão da urna e vai estar tudo certo. Por que é que quando a questão é trabalhista ou que vem a ser do judiciário como um todo, eu vou levantar suspeita do funcionamento do sistema? Eu acho que não é nem do funcionamento do sistema, Stanley, a questão. Porque na audiência de instrução, em que é colhido depoimento das partes, das testemunhas... Instrução não. A questão é só a instrução. Não, conciliação. Conciliação... Vamos manter conciliação virtual. Conciliação, eu acredito que o Marco Antônio é a favor. Tá, pois é. O Marco Antônio está convidado para vir aqui, até para poder pagar o... Não pode ser agora não, porque está tudo fechado. Está fechado. Não, assim que abrir, você vai vir pagar o almoço aqui. Doutor Marco, 99,9% das pessoas estão reclamando que determinados auxílios, e essa foi minha reclamação aqui também, não está sendo dado para essa pessoa a informação de por que está demorando tanto para receber um auxílio emergencial. O senhor tem alguma posição sobre isso? Eu adoraria saber esse porquê também, Stanley. Essa que é a verdade. Muita gente tem nos acionado, falou, meu processo de requerimento do auxílio emergencial só está constando aqui no aplicativo em análise, não aparece outra coisa. Infelizmente, não tem outra coisa a ser feita neste momento, senão aguardar. Tá? Alguns estão sendo solucionados, outros não. Eu ainda não acredito numa judicialização, que é ingressar com pedido judicial dessa situação neste momento, até mesmo porque vai demorar um pouquinho para se ter esse aparato da justiça, talvez isso se resolva antes. O governo ainda nem informou ainda, salvo engano, que dia vai ser paga a segunda parcela. Então, no momento,
é aguardar, não tem outra coisa a ser feita. Muita gente nos aciona perguntando o que eu faço. Quando a gente diz que infelizmente não sabe dessa instrução, tem alguém que fica chateado, fica aborrecido, não gosta. Mas nós não podemos mentir, nós não vamos dar falsas informações para vocês, faça isso, faça aquilo, sabendo que não vai surtir efeito nenhum. E, infelizmente, é aguardar. Eu quero fazer uma crítica aqui, porque a TV Alterosa, o Alterosa Alerta, fala com você, não temos a informação. Exato. Né? Tava eu assistindo domingo, já vai outra crítica aí a uma rádio que não vale a pena falar o nome, mas enfim. E a grande especialista, também uma daquelas, a top especialista, ele falou assim, o negócio é o seguinte, se você fez seu pedido, primeira coisa é aguardar. Isso. E aí? Não precisa ser especialista para isso. Não mesmo. Não, você pode pegar o Zé Bigode que tem ali no Esplanada que faz um torresmo campeão, que vai falar com vocês. Vai saber disso. Né? A segunda coisa é, se por acaso estiver demorando muito, vá até uma agência da Caixa. Que não vai resolver. Afe Maria. Aí eu pego... Aí, olha só, hein? Especialista, hein? Estamos recebendo aqui especialista, economista, formada... Tá. Qual a primeira opção? A primeira opção é esperar. E a segunda opção é você ir na Caixa. Para chegar lá, o gerente falar, aguarde. Então, gente, olha só. Eu pedi aqui na TV Alterosa, há mais de 20 dias atrás, uma audiência, uma entrevista com alguém da Caixa Econômica. Até agora não quiseram. Não, pra mim aqui não quer vir aqui. Aqui. Mas não quer. A diretora falou, não, mas eles deram entrevista pra gente sim. Gente, sabe o que eles disseram? Bela, olha só, eu vou mostrar meu Instagram para vocês aqui. Vamos fazer o seguinte, põe meu Instagram aqui, fazendo um favor. Entra agora e fala para mim quantas pessoas tem que estão sem satisfação do dinheiro da Caixa. Eu li no Jornal Estado de Minas semana passada que iam antecipar a segunda parcela. Anteciparam? Não. Não. Ou seja, é o governo federal, na figura da Caixa Econômica Federal, que está fazendo um baita de um serviço. Eu já discuti isso várias vezes aqui com o meu Ricardo Carlini. Fazendo um baita de um serviço. O maior programa de atendimento de emergência do mundo feito aqui no Brasil. Parabéns à Caixa Econômica Federal. Mas eu não vou dar parabéns à Caixa pelas pessoas que receberam. Mas vou cobrar da Caixa por quem não recebeu. Esse é meu papel aqui, doutor Marcos. E é importante frisar, Stanley, que muita gente tem confundido na seguinte situação. Quando constar no aplicativo dados inconclusivos, significa que eles não conseguiram definir se você tem direito ou não ao recebimento do benefício. Então você pode fazer o requerimento novamente. Não significa que foi negado. Muita gente tem confundido isso. Eu não faria de novo de jeito nenhum com base nessa informação. Eu sou um cara que tem até mestrado. Exato. Entendeu? Então estão tratando as pessoas no Brasil como se elas fossem expert em assunto. Pode voltar aqui com o telefone do... Estão usando termos incorretos. Né? A questão é uma terminologia muito acurada, muito cheia de... Cansei de falar isso com vocês aqui. Ao invés de constar dados inconclusivos, seria muito mais prático se lá aparecesse. Não conseguimos analisar, refaça seu cadastro. Fala por quê. Isso. Seu CPF está inválido. Isso. Não deixa seguir com o cadastro. Não é falado. Não é falado. É isso que eu estou dizendo, Belo. Falar o que a Caixa está fazendo, todo mundo abre o jornal que vê. Né? Agora, você quer ver outra treta? O governo federal falou, e aí me corrija se eu estiver errado, o governo federal falou o seguinte, estão suspensos os prazos para a apresentação de documentação junto ao INSS. O próprio INSS falou. O próprio INSS falou. Instado a se manifestar pela OAB do Paraná. Olha isso. Então, você que estava com pendência de apresentação de documento no INSS, iria perder prazo se não apresentasse. Isso. O INSS veio e falou assim, não, preocupa não. Estão suspensos esses prazos. O que está acontecendo na prática? Para cumprimento de exigência. De exigência. O que acontece é o seguinte, Stanley, os funcionários do INSS estão trabalhando em regime de home office. As agências do INSS estão fechadas. Vão me perdoar a sinceridade aqui alguns deles, não estou generalizando, mas uma parte deles, parece que está fazendo a coisa na base ali do seja lá o que Deus quiser, né? Só vai tacar para frente. E estão ignorando essa instrução do próprio INSS. E como a pessoa não cumpriu com a exigência, até mesmo porque não tem como cumprir, porque o órgão que ela precisa acessar, como por exemplo um CRAS, está fechado, eles dão lá simplesmente que a pessoa não cumpriu a exigência, dão um processo por encerrado. Olha isso. É isso que tem acontecido. Aconteceu com o senhor? Aconteceu comigo então, ontem. Então pronto. Sua prova viva disso. Poxa vida. Então, o funcionário do INSS
que pelo que sei, não está indo, nem todo mundo está indo até a agência. E vou piorar um pouquinho a situação, porque no meu caso, eu simplesmente não recebi a exigência e deixei para lá, já que estava suspenso o prazo, não. Eu manifestei dentro do processo administrativo, pela via digital, pedi a dilação de prazo, que quando a gente chama para aumentar o prazo para cumprir aquela exigência, por 60 dias, porque é, no caso, uma inscrição de CAD único que precisa. Falei, o CRAS encontra fechado devido à pandemia. Que é consenso? Consenso, sabido no Brasil inteiro. 5 dias depois, aproximadamente, veio esse despacho. O requerente não cumpriu com a exigência, concluído o processo. Pois é, se você tem alguma dúvida, sobretudo e principalmente a questão da Caixa Econômica Federal, saiba que o nosso telefone continua à sua disposição. Mas em alto e bom som eu vou dizer, a Caixa está fazendo sim, não estou fazendo meia-culpa, o maior programa de distribuição de renda do mundo. Só que eu não vou me preocupar com as 480, 500 milhões de pessoas que receberam. Mas eu vou me preocupar com aquelas 100 que não receberam. Principalmente as 100 que precisam dos R$600. Né? Que precisa. Tem muito pilantrinha que está batendo na porta. Eu acredito que 99% precisa, Stanley. Pois é. E por que é que não vem a resposta para eles de aonde está a negativação ou não que eles estão recebendo? Exato. Não tem vindo. Aí a pessoa fica à deriva. E são mães de família, são professores de academia, são barbeiros, são milhares de aplicativos de vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes que estão, além de não terem comida na sua casa ou sustento para sua família, também estão passando por dificuldades por não terem sequer a resposta da Caixa Econômica Federal em relação a isso. Então, o nosso pedido aqui ao presidente da Caixa é esse, viu, Marco? Eu inclusive falei alguns dias atrás aqui, né, Stanley, que as medidas estavam sendo tomadas pelo governo na prática, mas que na conclusão, na concretização dessas medidas, colocá-las em prática, ainda tem deixado muito a desejar. Pois é, nós continuamos à disposição de vocês, o telefone do Alerta Juiz está aqui para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, desde que nós tenhamos a resposta. Exato. Né? Eu tenho colocado sempre assim, estamos pesquisando, vamos pesquisar, mas infelizmente ainda outras emissoras estão dando as duas respostas. Óbvio. Não, a resposta é simples. Ou você espera ou você vai até a Caixa. Nós não. Nós não temos uma posição definitiva de por que o seu, você que está em casa agora, o seu auxílio emergencial não chegou. Ainda que você tenha recebido menos de 28 mil, que você seja enquadrado dentro do cadastro único, né? No cadastro único. Mas eu tenho uma denúncia aqui, vou fazer de uma vez, de que pessoas que estão no sistema prisional já receberam. Tem. Por quê? Não só pessoas que estão no sistema prisional, mas também pessoas que nem poderiam receber. Teve gente recebendo com mandado de prisão em aberto. Teve militar recebendo. Militar recebendo. Militar recebendo. Então, fica aqui o meu registro da minha insatisfação. Parabéns pelo sucesso que vocês fizeram em entregar para pessoas que precisavam, mas fica aqui minha crítica severa a quem não está tendo sequer a informação de por que não recebeu. Isso, e só uma dica, Stanley, quem passar por essa situação junto ao INSS de não ter o benefício deferido porque não cumpriu a exigência que estava com prazo em aberto e o processo foi encerrado, é judicializar. Aí é entrar na justiça, procurar um advogado da sua confiança para entrar com uma ação contra o INSS e fazer valer a data de entrada do requerimento, lá atrás. E a vitória é certa. Essa eu sou capaz de afirmar para você, a vitória é certa. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Stanley, boa tarde. Abraço em todo mundo. Igualmente. Tá, e o telefone do Alerta Júlio está na sua tela. Eu quero pedir desculpa aqui se me exacerbei com a minha diretora mais uma vez, por não concordar com a posição da Caixa. Né? Me explica então o que foi. Não, sabe por quê, gente? Olha só. Tá, então a diretora está dizendo, eu não estava apresentando. A quinta e sexta eu me ausentei. A Caixa falou com a TV Alterosa. Né? E eu quero dizer para você que nós ainda, pelo menos pelo que você que me assiste todos os dias, ainda não existe a resposta que você precisa. Não é que você quer, não. Que você precisa. Tá? Então fica aqui meu pedido de desculpas, mas eu mantenho e elevo a milésima potência a minha indignação. Eu estava assistindo, falo rapidinho aqui. Eu estava assistindo outros noticiários, e aí hoje pela manhã eu vi uma baita de um anúncio do governo estadual falando sobre os R$50 auxílio merenda. R$50 auxílio merenda. Eu queria convidar você que está em casa agora, com todo o respeito que eu tenho a quem precisa desses R$50, a refletir. Com um pacote de arroz a 19 conto, com um saco de feijão a 9, né? Com alho a R$38 o quilo, e com outros produtos que os donos do supermercado, na sua grande maioria, estão metendo a mão mesmo, roubando da gente, né? R$50, você compra um pacote de arroz de 5 quilos,
Você compra um saquinho de feijão de 10, 9, 10 conto, né? E aí já foi R$30 embora. Você vai temperar com o quê? Vai colocar sal, não sei nem quanto está o quilo de sal. Vai colocar um óleo de soja que está quase R$4. Os 50 conto por mês inteiro acabou em arroz e feijão. E eu tenho que dar os parabéns, e vou dar os parabéns ao governador por ter feito isso. Porque tem gente que não tinha nem expectativa desses 50. É esse o paralelo que eu quero fazer com R$600 da Caixa. É só esse. Uma discussão dentro de um ônibus quase termina em tragédia. Um homem achou que estava sendo fotografado ou filmado e não gostou. Aí partiu para cima de outro. Durante a briga, ele ainda sacou uma faca. Olha só. Imagens fortes. Uma discussão dentro de um ônibus acabou em tentativa de homicídio. O vídeo é gravado por uma testemunha e mostra uma briga entre dois homens. Um deles tirou uma faca da mochila e acertou vários golpes contra o outro passageiro. A vítima reagiu com a ajuda de outras pessoas e de um militar que também conseguiu conter o agressor. O motivo do ataque, segundo as testemunhas, foi uma foto tirada pelo celular. Gente do céu! E agora? O homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e levado à delegacia do Gama, que investiga esse caso. A vítima foi socorrida e passa bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Gente, o humor, a paciência, ela acabou do povo. O cara estava achando que estava sendo filmado, achando que estava sendo fotografado, achando. E partiu para cima do cara. Facada nele. O cara tá saindo de casa carregando uma faca. E aí a gente não está lembrando de que ocasiões como essa estão acontecendo na rotina do dia a dia. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Eu quero dar um recado para você que mora aqui na Grande BH, porque nós estamos passando por um momento financeiro muito difícil. E nessas horas, pessoas inteligentes fazem bons negócios. Por isso que você não pode perder a oportunidade de adquirir seu lote para investimento ou moradia, pagando apenas uma pequena entrada e prestações mensais a partir de R$ 199. Você não escutou errado, não. Prestações mensais para o seu lote a partir de R$ 199. Os lotes já são planos, com muita água, luz. Os moradores já estão no local, muitos deles, apenas 15 minutinhos de Sete Lagoas. Não é em Sete Lagoas, é uma referência que eu dou para você. Apenas 15 minutos de Sete Lagoas. As imagens estão aqui, tá? Loteamento também bem próximo da BR-040 e você faz negócio assim. Um pequeno valor de entrada e as prestações, como eu tenho dito, a partir de R$ 199 mensais. Mas eu queria convidar você a acelerar essa ligação aí. Acelera aí, porque eu tenho poucas unidades, tá? O projeto está todo sendo desenvolvido para dar a você a segurança, nesse tempo de pandemia, de atender você com máscara, com álcool gel. E caso você saia da sua casa no seu carro, vá até lá e feche negócio, você tem a despesa do seu deslocamento arcado pela empresa, tá certo, gente? Então, ligue antes para poder definir direitinho a distância, o tempo, essa coisa toda, mas saiba que nós, da Bandeirantes Imóveis, estamos à disposição de vocês para dar, nesse momento tão difícil, bons motivos para que você continue trabalhando rigorosamente em dia aí com seus compromissos, mas lotes a partir de R$ 200 por mês, só a Bandeirantes Imóveis tem para você. 3485-0123, 31 3485-0123 ou 9907-9139. Ligue, mande sua mensagem que nós vamos fazer negócio hoje com você. Eu não tenho a menor dúvida disso. Minerada, confusão termina em supapo dentro do metrô. Um ambulante estaria vendendo produtos dentro do vagão, o que é proibido lá em São Paulo, quando foi abordado por um passageiro. O bate-boca começou e terminou mal. Vamos ouvir. Então, por favor, senta lá. Senta lá. Você manda em mim, então por que você estava falando para mim sair? Porque aqui não é lugar do trabalho. Não é lugar do trabalho? Eu vou trabalhar aonde? Você vai no meu emprego? Você vai no meu emprego? Hã? Como que você ganha por dentro do seu trabalho? Acesso ao terminal rodoviário. Access to the bus terminal. Desembarque pelo lado direito. Respeito pessoal, eu vou dar uma em você. Dá um M. Respeito pessoal. Dá um M. Dá um M. Dá ótimo. Ô, gente, depois da pancadaria, o agressor pediu desculpas e desceu na estação seguinte. O rapaz que levou o soco chegou a ficar desacordado. Esse caso foi em São Paulo. Ele ganhou as notícias aí.
é proibido vender produtos dentro dos vagões no metrô de São Paulo. O de azul é o vendedor, né? E aí você tire as suas conclusões, porque o passageiro foi até ele tirar satisfações. Olha, você não pode vender aqui. Aí ele disse assim, quem é que vai me impedir? Por que é que eu não posso? Você está me impedindo de trabalhar? É exatamente nesse ponto que eu tenho discutido com as autoridades. É nesse ponto. Eu quero levantar uma questão hoje muito séria aqui, e eu tenho certeza que vai ganhar as redes sociais aí, eu quero ouvir vocês. Mas eu quero falar primeiro da recomendação de máscaras, tá? Vou deixar mais para o finalzinho para você repercutir comigo. A recomendação é usar máscara. Porém, nem todos têm condições de ter o equipamento de proteção. Foi aí que voluntários de uma paróquia aqui de BH penduraram máscaras na porta para distribuir gratuitamente para a população. Veja que legal. As máscaras ficam ali, penduradas na grade, e acabam chamando a atenção. Tem gente que passa, olha, fica indeciso, mas acaba pegando. A iniciativa partiu de voluntários da paróquia São João Bosco. Para a gente atender os moradores de rua, a gente tem muita gente que não tem condição, né? Na minha escola eles me deram o TNT, a outra está costurando, a outra da forania da paróquia de Vila Belém deu o elástico, eu carreguei tudo. Estamos colocando aqui, é doação, sabe? É uma força-tarefa para proteger aqueles que quase não têm proteção. Márcio Ferreira mora na rua e não tinha máscara. Ele agradece a boa ação. Eu moro na praça e não tinha máscara para usar, hoje eu já tenho, que foi doado com muito carinho e muito obrigado. A iniciativa faz parte de uma série de ações que a igreja está realizando. A comunidade paroquial também fornece alimentos e kits de higiene para as pessoas que não têm condições. E já que a recomendação é usar máscara, agora não tem desculpa para andar desprotegido. Né, Maria Roseli? É muito bom a gente, achar assim, as pessoas colocarem a máscara, porque às vezes passam pessoas assim, tá precisando e pega, né? E a gente tem que, não pode andar ficar sem a máscara, né? É bom ficar dentro de casa, né? Mas como a gente tem necessidade de sair em algum lugar, quando a gente passa, que a gente vê uma máscara assim, é muito bom, né? Parabéns, parabéns, parabéns. Eu vou para o intervalo e na volta mais notícia para você. E agora é hora do destaque esportivo. O Atlético já testou jogadores, funcionários e comissão técnica para a Covid-19. Agora é esperar para a retomada gradual dos trabalhos presenciais. E o Cruzeiro pediu autorização da Prefeitura de BH para voltar aos treinos. E ainda, uma pesquisa revela que a torcida só poderia voltar aos jogos em segurança depois de descoberta a vacina para o coronavírus. Vamos assistir a Isabel, vamos lá. Boa tarde, Stanley. O Atlético agora aguarda os próximos passos para tentar voltar aos treinos presenciais. A liberação do CT já tem por parte da Prefeitura Municipal de Vespasiano. Os exames em atletas, comissão técnica e colaboradores também já foram feitos ontem. Inclusive, a gente vê aí imagens, dos atletas chegando para o procedimento de testes aí para a Covid-19. Tem o Diego Tardelli, que vai falar daqui a pouquinho. E agora, então, é aguardar esses resultados e programar um retorno gradual do elenco, seguindo todos os protocolos de saúde que o Dr. Rodrigo Lasmar, que é o médico do Atlético, também da Seleção Brasileira, inclusive já falou ontem. E agora a gente vai ouvir o Tardelli sobre esse processo de testes, essa volta gradual e, claro, a ansiedade de voltar, Acho que a gente está bastante ansioso por essa volta, mas antes de tudo isso, a gente precisa ter esse controle, saber como a gente está, saber cada atleta, se está tudo 100%. Então, espero que corra tudo bem durante essa semana, nesses exames para todos nós jogadores. E estamos ansiosos, assim como a torcida, assim como o mundo está ansioso, a gente também está bastante ansioso por essa volta aí. E que acabe o mais rápido possível. E o Cruzeiro já enviou um ofício à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para tentar retomar os treinos também na Toca da Raposa. Por enquanto, o Cruzeiro está treinando de maneira remota, virtual. O Enderson Moreira tem passado para os atletas todas as noções aí, do trabalho dele
por internet, assim como a comissão técnica, o pessoal da preparação física. Então a gente vai aguardar aí a resposta da Prefeitura de Belo Horizonte para ver se o Cruzeiro consegue ou não voltar aos treinos presenciais. E em jogos a situação vai ser ainda mais difícil para a torcida acompanhar o Clube do Coração. Um estudo da Universidade Federal do Paraná mostrou que para que o torcedor possa voltar aos estádios, lembrando que ainda não tem nem data definida para isso acontecer em relação aos jogos de portões fechados, mas que para o torcedor voltar aos estádios, em qualquer cenário possível de estudo, apenas com o desenvolvimento de uma medicação, né, de uma vacina, de um retroviral aí para combater o coronavírus, é que seria 100% segura a volta dos torcedores aos estádios. Stanley, um beijo, excelente dia. Obrigado, Bebel, obrigado. Tá aí, tem que refletir nisso. Agora você vai ver a história emocionante de um médico que está na linha de frente no combate ao coronavírus. Olha só. A alegria de uma menina com a chegada de um cachorro tamanho gente grande. Mesmo sem saber que por trás da fantasia estava o pai dela, a pequena Lara, de 2 anos e meio, se rendeu às travessuras. Abraço apertado de quase cair no chão, muitas brincadeiras e presente. Lucas é médico e está na linha de frente no tratamento de pacientes vítimas do novo coronavírus. Por isso, há 2 semanas ele não via a filha. A gente assume um risco muito grande e o que a gente não quer é contaminar quem a gente gosta, né? A ideia de se fantasiar surgiu depois da notícia de outro médico de São Paulo que se vestiu de dinossauro para visitar o filho após um longo período de distanciamento. Ah, é o papai! O papai dinossauro! Eu não queria que ela me reconhecesse. Tomei banho, coloquei luvas hospitalares mesmo, coloquei uma outra luva por cima de tecido, coloquei uma máscara N95, botei a fantasia toda, né? E foi, me protegi, né? A surpresa e carinho não foram só para a filha. O médico também abraçou a esposa, que no mês que vem dará à luz a Júlia. Ainda bem que eu tava com aquela máscara, que eu só chorava lá debaixo da fantasia. E eu até falei com ela, falei, olha, eu senti essa emoção desse jeito só quando a minha filha nasceu. Porque foi uma coisa muito forte. Conta pro papai, quem veio te visitar ontem? Cachorro. Um cachorro? Ele era grande? Uhum. É? E ele... O que ele te deu? Um Mickey. E você apertou o nariz dele? Sim. O vovó ficou feliz. Ficou, não ficou? O encontro com a família durou apenas meia hora. Lucas precisou sair do mundo da imaginação e voltar à dura realidade aqui no hospital. Ele foi chamado às pressas para atender uma paciente em estado grave. A fantasia de cachorro foi deixada de lado e o jaleco entrou novamente em ação. Mas o médico já pensa em novos encontros, pertinho da família. Não sabia se ia dar certo. E isso me deu energia nova hoje para vir trabalhar. E a gente vai continuar trabalhando. Eu quero que minha filha encontre com um cachorrão de novo. Bom trabalho, papai! Ti? Amo! Manda um beijo pra ele pegar. Pega, papai. Mamãe, mamãe. Você tá com o quê? Saudade. Saudade dele? Mamãe, demanda lá, ela vai pegar do hospital. Ah, então tá bom. Pega, papai. Tá na hora do Álvaro Damião chegar com a Alterosa agora e as últimas notícias, aqui as importantes para você. Álvaro, segue daí, patrão. Até amanhã, se Deus quiser.